Hoje, a gente vai mergulhar numa história de poder, profecia e, claro, o destino de nações inteiras. É a história de dois reis, inimigos declarados, mas cujas escolhas acabaram levando seus reinos para um caminho bem parecido e bem perigoso. Vamos entender como isso tudo aconteceu. Olha, tudo começa com uma crise pessoal, uma daquelas que dinheiro e poder nenhum conseguem resolver. O rei Jeroboão de Israel, um homem que chegou ao topo, de repente se vê completamente impotente. O filho dele, Abias, está muito doente. E o rei está desesperado por uma resposta, qualquer resposta. Tomado pela angústia, Jeroboão bola o plano. É um plano arriscado. Ele precisa ouvir o que um profeta tem a dizer, mas de jeito nenhum ele pode ir como rei. Então ele decide enviar a pessoa em quem mais confia no mundo para essa missão secreta, a sua própria esposa. E o plano era bem detalhado, viu? Primeiro, a rainha tinha que se disfarçar de mulher comum para ninguém reconhecer ela. O destino era a cidade de Siló, para encontrar um profeta chamado Aías, que, olha que ironia, foi o mesmo profeta que previu que Jeroboão se tornaria rei. E por último, ela devia levar uma oferenda bem simples, para manter as aparências. Só que tinha um detalhe crucial que Jeroboão não podia prever. O disfarce da rainha não ia adiantar nada. O profeta Aías podia até ser velho e cego, mas a visão dele ia muito além do que os olhos podem ver. O Senhor já tinha contado para ele exatamente quem estava batendo à sua porta. Tenta imaginar a cena. A rainha, toda disfarçada, mal coloca o pé para dentro e a farsa dela cai por terra. A voz do profeta corta o ar, já chamando ela pelo título verdadeiro. Aquele pingo de esperança que ela tinha se transforma na hora em puro pavor. E aí, né, com o disfarce desfeito, vem a verdade nua e crua. Azias não tinha nenhuma palavra de cura ou consolo. O que ele tinha era uma mensagem de julgamento, vinda diretamente do Senhor e que ia mudar para sempre o destino da família real. A profecia começa basicamente jogando as verdades na cara. O Senhor lembra que tirou Jeroboão do meio do povo e o fez rei, mas ele não foi fiel como Davi. Pelo contrário, ele mergulhou o reino na idolatria, criando seus próprios deuses e provocando a ira divina como ninguém antes dele tinha feito. E as consequências, nossa, são brutais. Não é só um castigo, é a aniquilação completa da família dele. A profecia diz que toda sua linhagem masculina vai ser exterminada, os corpos desonrados e, o pior de tudo, a nação inteira de Israel seria arrancada de sua terra e espalhada. E para não deixar nenhuma dúvida de que a mensagem era divina, o profeta dá um sinal imediato e, olha, terrivelmente cruel. A resposta que a rainha tanto procurava sobre o filho era a pior possível. A morte dele aconteceria no exato instante em que ela chegasse em casa. E não deu outra. A palavra do profeta se cumpriu com uma precisão que dá até arrepio. No momento exato em que a rainha pisa na soleira de casa, o filho dela morre. A nação toda lamenta, sem nem imaginar que aquela tragédia pessoal era só o começo de um desastre muito maior. E o mais impressionante é que, mesmo com essa profecia terrível sobre sua família, Jeroboão ainda reinou por 22 longos anos. Ele viveu o suficiente para ver o começo da ruína que ele mesmo plantou. Mas espera aí, porque a história não acaba aqui no Reino do Norte. Enquanto tudo isso acontecia com Jeroboão, o que rolava lá no sul, em Judá? Agora a gente vai virar nossa atenção para o rival dele, o rei Roboão. Roboão era ninguém menos que o filho do famoso rei Salomão. Ele assumiu o trono de Judá e reinou por 17 anos em Jerusalém. A grande questão era, será que ele ia aprender alguma coisa com os erros do seu inimigo lá do norte? Pois é, parece que a história adora se repetir. Sob o comando de Roboão, o reino de Judá caiu exatamente nos mesmos erros. Eles começaram a construir seus próprios altares pagãos e a adotar todos aqueles costumes das nações vizinhas que o Senhor tinha condenado. E toda essa decadência espiritual, claro, ia ter uma consequência bem física, bem visível. A glória daquele reino, que um dia foi o orgulho de Salomão, estava prestes a diminuir. E muito. E a consequência não demorou para chegar. Logo no 5º ano do reinado de Roboão, o rei Sisaque do Egito invadiu Jerusalém. Só que ele não encontrou mais aquele reino forte e imponente dos tempos de Salomão. Ele encontrou um alvo fácil. A cidade foi completamente saqueada. A dimensão dessa perda ficou clara num símbolo muito forte. Sabe aqueles escudos de ouro puro, um símbolo da riqueza de Salomão? Foram todos levados pelos egípcios.
E no lugar deles, Roboão só conseguiu colocar cópias baratas, feitas de bronze. O ouro virou bronze. Um retrato perfeito do declínio do reino, em poder, riqueza e, claro, no favor de Deus. Então, quando a gente coloca essas duas histórias, a de Jeroboão e a de Roboão, lado a lado, o que a gente vê? Um padrão bem claro e bem preocupante começa a surgir nos dois reinos. No fim das contas, é como olhar para um espelho. Jeroboão no norte, Roboão no sul. Inimigos mortais, sempre em guerra, mas que seguiram exatamente o mesmo caminho. Os dois levaram seu povo para a idolatria, e os dois sofreram consequências devastadoras. Um viu sua dinastia ser amaldiçoada, e o outro viu seu reino ser humilhado e saqueado. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta que vale para qualquer época, né? A história desses dois reis, cujas falhas pessoais causaram desastres nacionais, faz a gente pensar até que ponto o destino de um povo está amarrado ao caráter de quem o lidera. Fica aí a reflexão.